Eu saúdo todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final de 2019. Um ano de lutas, dificuldades e vicissitudes. Os desafios não foram pequenos. Alguns simplesmente inesperados. Mas, à semelhança do profeta Samuel, podemos afirmar ousadamente: até aqui ajudou-nos o Senhor. Mas agora, querido irmão, querida irmã, façamos uma pausa. Uma pequena pausa para traçarmos as metas para 2020. Convido agora a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90 e versículo 12. Diz-nos a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em 2020, temos de ser mais sábios do que em 2019. Mas de que maneira, pergunto eu, poderemos alcançar essa sabedoria, essa prudência e esse discernimento tão indispensável à nossa carreira cristã? Em primeiro lugar, lendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia, todos os dias. No Salmo de número 119 e versículo 97, encontramos esta confissão do salmista: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Querido irmão, você tem lido a Bíblia todos os dias, cotidianamente? Tenha você em seu coração, em seu espírito, em sua mente? Você medita nas palavras dos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor em uma dificuldade, em um momento de provação? Leia, pois, pelo menos 3 capítulos da Bíblia Sagrada todos os dias, diariamente. E neste propósito, seja sistemático, persistente. Não deixe a Bíblia de lado. Porque a Bíblia, você sabe muito bem, não é um simples livro. A Bíblia é a inspirada, é a inerrante, é a infalível, é a completa e eterna Palavra de Deus. Lendo-a, tornamo-nos mais sábios, prudentes, cuidadosos. Sabemos como enfrentar as dificuldades da vida. A Bíblia não é apenas para ornar-nos o conhecimento ou embelezar a nossa oratória. A Bíblia é um livro para o nosso cotidiano. Lendo-a, ouvimos claramente o Pai Celeste falar-nos aos corações, à mente e ao espírito. Não deixe de a ler pelo menos 3 capítulos por dia. Em segundo lugar, oração e vigilância. Prestemos atenção a estas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 14 e versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você tem orado todos os dias? Você tem o seu cantinho de oração, onde você fala com o Pai Celeste, onde você comunga com Ele, onde você abre a sua alma diante dele, onde você intimamente confessa-lhe os pecados e as faltas e as transgressões diárias. Se você não tem esse momento com o Pai Celeste, passe a tê-lo a partir de agora. Eu sei que o seu cotidiano é corrido, você levanta-se cedo, tem de trabalhar. A condução não espera, o relógio não para. Mas saiba de uma coisa: se você levantar-se pelo menos 10 ou 15 minutos mais cedo para falar com o Pai Celestial, o seu cotidiano,
e você constatará isso, será realmente vitorioso. Que durante todo o dia não deixe de vigiar. Esteja atento, porque o nosso adversário, Satanás, não dorme. Ele é esperto e anda ao nosso derredor procurando tragar-nos. Mas se estivermos em oração constante, poderemos vencer-lhe todas as sanhas e armadilhas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, não se esqueça de jejuar pelo menos uma vez por semana. Em Joel capítulo 1 e versículo 14 lemos: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Vivemos tempos difíceis, desafiadores. Vivemos os últimos dias da igreja sobre a terra e é necessário santificarmos pelo menos um dia na semana para jejuarmos ao Senhor. O jejum deve ser um sacrifício voluntário que apresentamos amorosamente ao Senhor. Eu sei que nem todas as pessoas podem jejuar até o meio-dia, até às 13 ou 14 horas. Então, jejue de acordo com as suas possibilidades. Se você pode jejuar até às 10, então jejue até às 10 horas. Se até às 11, faça o seu jejum até às 11 horas. Mas se o seu organismo suporta um jejum até às 9 ou 9h30, faça-o de acordo com as suas forças. E nesse período, volte o seu coração totalmente ao Senhor dos Exércitos, para que ele intervenha não somente em sua história, em sua biografia, mas na vida de cada um de seus familiares e na vida e na história do nosso país. Como o Brasil precisa de um avivamento espiritual, de uma visitação celeste. Oremos pelo presidente, pelo governador de nosso estado, pelo prefeito, pelas autoridades constituídas, pelos militares, por aqueles que vigiam e zelam pela nossa segurança. Não se esqueça, o nosso compromisso diante do Senhor é grande. Não nos esqueçamos também da santificação. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça divina e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Sim, diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como está a sua vida de santificação? Os nossos olhos têm de ser santos, os ouvidos também santos, o nosso andar, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso reagir tem de ser absolutamente santos, para que Deus haja e seja conhecido por nosso intermédio. Certa vez, o Senhor chamou o seu amigo, o patriarca Abraão, e lhe disse: Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. E esta palavra, esta recomendação e esta urgência não foi apenas para aqueles dias, para aqueles tempos patriarcais. O mesmo Deus que entregou esta recomendação ao seu amigo Abraão
diz-nos hoje: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, tomemos cuidado com os nossos lazeres, com aquilo que vemos, com aquilo que assistimos, com aquilo que lemos, e que os nossos pés jamais frequentem onde os santos não devem e não podem ir. E algo muito importante ainda, querido irmão, tenhamos em mente que devemos congregar, frequentar fielmente a nossa igreja. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 25, lemos esta observação não, esta ordem apostólica: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Você frequenta a sua igreja? Você a ama? Você ora pelo seu pastor, pelos oficiais da igreja, pelo professor da escola dominical, pelas crianças, adolescentes e jovens que a frequentam? É hora de amarmos a igreja do Senhor. Eu não posso conceber aquele tipo de crente que se diz desigrejados. Ora, como eu posso ser um crente desigrejado se a Bíblia admoesta-me a estar sempre na igreja do Senhor, a comungar com o corpo de Cristo, com a noiva de nosso Senhor? É na igreja que eu ouço a voz de Deus, que eu sou admoestado, que eu sou instado a ser mais crente, mais santo, mais perfeito. É lá que eu sou advertido quanto à iminência da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que aquele dia, o arrebatamento da igreja se aproxima. Então, de que forma eu devo, como crente, como filho de Deus, frequentar a minha igreja? Devo ser assíduo ao culto de doutrina, aos cultos públicos, à escola dominical. Eu devo ser constante, sim, constante em todos os trabalhos da igreja, para que Deus me abençoe e me encha do seu Espírito Santo. Não posso abandonar a minha igreja e o ato de congregar. O congregar é um fator indispensável ao nosso crescimento espiritual. E, finalmente, querido irmão, querida irmã, atentemos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, lemos: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Você pensa no arrebatamento da igreja? Às vezes, ligamo-nos tanto a este mundo, aos seus cuidados, aos seus prazeres, aos seus chamarizes, que deixamos de lado essa realidade bíblica chamada a volta do Senhor ou o arrebatamento da igreja. Mas a notícia que tenho de dar-lhe neste momento é grave e urgente. O Senhor Jesus Cristo em breve virá buscar a sua igreja. Você está preparado? O seu cônjuge está preparado? Seus filhos, seus parentes, seus irmãos, seus amigos, os seus colegas de trabalho já ouviram falar de Cristo? Você já os evangelizou? Não se esqueça. O Senhor Jesus Cristo virá, e em breve a última trombeta há de estrugir.
Se não estivermos preparados, ficaremos neste mundo e teremos de enfrentar a grande tribulação, a ira do Cordeiro. Mas ainda há tempo para você fazer um firme pacto com o Senhor Jesus Cristo e renovar a sua aliança com Ele, porque em breve Jesus Cristo há de vir arrebatar a sua igreja. Querido irmão, colocando todas estas metas em ação, o ano de 2020, tenho certeza, absoluta certeza, será o melhor ano de sua vida. Feliz Natal e um próximo 2020. E que o Espírito Santo fale, e fale eloquentemente em cada coração. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.